Oi gente, tudo bem? Eu sou a Duda do canal DNA Educase. Como vocês já sabem, nós estamos dando prosseguimento ao estudo de bioquímica, nosso primeiro conteúdo abordado. Para quem ainda não assistiu aos vídeos de aminoácidos e de proteínas, é bom dar uma conferida na playlist. Esses temas são cruciais para o entendimento do assunto de hoje, enzimas. E justamente por se tratar de um tópico extenso, vamos dividir o bloco de enzimologia em alguns vídeos. Hoje eu estou trazendo para vocês o primeiro, em que falaremos um pouquinho sobre o histórico de descoberta e caracterização dessas moléculas e de conceitos introdutórios para que possamos, nos próximos vídeos, realmente adentrar na parte de cinética enzimática. Para começar, precisamos ter em mente que um organismo vivo exige substancialmente a capacidade de se reproduzir e de catalisar reações químicas com eficiência e seletividade. Nesse contexto, atuam as enzimas, que são macromoléculas, em sua maioria proteicas, do tipo globulares e com função catalisadora, configurando peças-chave nas reações que ocorrem nos organismos biológicos. Essas reações podem ser, por exemplo, de catabolismo, como a oxidação da glicose na via glicolítica, ou de anabolismo, como a biossíntese de proteínas a partir de aminoácidos. O termo catalisador biológico refere-se a qualquer molécula que acelere uma reação química, diminuindo a energia de ativação desta, sem ser consumido no processo. Enzimas contornam os fatores desfavoráveis a reações biológicas ao propiciar um ambiente específico adequado para o processo. Dessa forma, a reação ocorre confinada em um bolsão da enzima, sítio ativo, em que o substrato, molécula que sofre interação, é ligado. Frequentemente, o sítio ativo engloba o substrato, sequestrando-o completamente da solução e propiciando a formação do complexo enzima-substrato. O mecanismo enzimático simples é fundamentado na equação a seguir, em que E representa a enzima, S o substrato e P o produto. A seta dupla representa uma reação reversível. Para entender o processo, precisamos explorar um pouco a importância da energia livre de Gibbs, que caracteriza a energia útil para a realização de trabalho. Ao considerar o diagrama de coordenadas da reação, em que a energia livre de Gibbs do sistema é colocada em função do progresso da reação, verificamos que há uma barreira energética entre os estados de substrato e de produto, que deve ser superada para que haja transformação. Um importante parâmetro presente consiste no estado fundamental, o ponto de partida, tanto da reação direta quanto da reversa, contribuição que uma molécula média, substrato ou produto, fornece para a energia livre do sistema sob dadas condições. O equilíbrio entre substrato e produto reflete a diferença entre as energias livres dos seus estados fundamentais. A diferença entre os níveis do estado basal e do topo da barreira corresponde à energia de ativação, que corresponde ao indicador termoquímico fundamental para a velocidade do processo, estudado na disciplina de Físico-Química. Em uma análise superficial, tal medida indica a energia mínima que os reagentes precisam alcançar para que a reação química seja iniciada, com a consequente formação do complexo ativado, alcançando, em dado momento, o estado de transição. Este refere-se a um momento molecular transitório em que os eventos, como a quebra e formação de ligações, ocorrem com a mesma probabilidade de formar produtos ou reagentes. Reações com alta energia de ativação tendem a ser mais lentas, já que precisam atingir um nível energético alto para que a colisão entre as moléculas seja efetiva e propicie a ocorrência do processo. As enzimas agem de forma a reduzir esse desnível e, assim, acelerar a interconversão de substrato em produto. Cabe destacar que esse mecanismo deve ocorrer sem que as moléculas sejam gastas ou afetem o equilíbrio. Uma particularidade delas consiste na sua alta especificidade e na rara formação de produtos secundários nos processos em que elas atuam. Em reações com múltiplas etapas, como vias metabólicas, a velocidade final é dada pela reação com maior energia de ativação, etapa limitante de velocidade. Além disso, como proteínas altamente notáveis e especializadas, a conformação e a integridade de uma enzima são essenciais à sua função. Bom, agora eu vou trazer um breve panorama histórico dos eventos marcantes no campo da enzimologia, que nos possibilitaram chegar a diversos conceitos e modelos mundialmente utilizados hoje em dia. No século XVIII, houve o reconhecimento e descrição da catálise biológica em estudos da digestão de carne por secreções estomacais. Esse foi o pontapé inicial para descobrirmos todo o mecanismo que iniciei o vídeo abordando. Em cerca de 1850, Louis Pasteur concluiu que a fermentação do açúcar em álcool, por meio de leveduras, é catalisada por fermentos, estruturas que ele julgou inseparáveis das células de leveduras vivas, propondo uma hipótese conhecida como vitalismo.
Em 1897, Edward Buchner descreveu que extratos de levedura poderiam fermentar o açúcar em álcool, ou seja, que a fermentação permanece ativa mesmo fora das células e com essas mortas, permitindo a superação do vitalismo. O termo enzima foi introduzido em meio a esse contexto, sendo dado pelo alemão Friedrich Kuehne. Em 1926, James Summer isolou e cristalizou a enzima urease, obtendo cristais completamente proteicos. Com isso, foi formulada a hipótese de que toda enzima seria uma proteína. Aproximadamente na década de 1930, dois eventos importantes marcaram a bioquímica. Jack Northrop e Moses Kunitz cristalizaram a pepsina, a tripsina e outras enzimas importantes relacionadas à digestão humana. A análise de suas estruturas corroborou a hipótese que defendia a natureza proteica entre as moléculas enzimáticas. Na mesma época, Haldane supôs que as ligações fracas entre enzima e substrato poderiam ser usadas como um mecanismo de catálise, que será assunto de um dos nossos próximos vídeos. Já no final do século XX, as enzimas foram purificadas e tiveram suas estruturas elucidadas e seus mecanismos explicados. E é um pouco desse conhecimento que queremos trazer para vocês. Agora que tratamos da contextualização do assunto, eu vou trazer alguns conceitos básicos e terminologias que serão úteis para o nosso estudo, especialmente nos próximos vídeos. Primeiramente, é importante falarmos sobre a hipótese levantada ao longo da história, que dizia que toda enzima é uma proteína. A realidade é que a grande maioria das enzimas apresenta natureza proteica de fato. Porém, existem exceções, como um grupo de moléculas de RNA catalíticas, chamadas de ribosimas. Como já comentado, a estrutura das moléculas enzimáticas é essencial para o desempenho adequado de sua função. Dessa forma, o comprometimento dessa afeta diretamente a sua atuação. Na enzimologia, é dito que a desnaturação ou dissociação das subunidades da enzima caracteriza a perda de sua atividade. Em contraposição, existe o termo degradação, utilizado para descrever a destruição da molécula, com liberação de resíduos de aminoácidos, por exemplo. Outra questão interessante é a composição desses elementos bioquímicos, podendo ser apenas aminoácidos ou apresentar um componente químico adicional. Esse componente é dito cofator e pode caracterizar um ou mais íons inorgânicos ou uma coenzima, a qual existe na forma de uma molécula orgânica ou metalorgânica complexa, como é o caso de derivados de vitaminas. Algumas enzimas necessitam de coenzimas e um ou mais íons metálicos. Esses grupos, quando ligados covalentemente, caracterizam grupos prostéticos. Nesse sentido, podemos conceituar o termo holoenzima, que caracteriza uma enzima completa, ou seja, junto à sua coenzima ou a seus íons, caso tais grupamentos sejam existentes e necessários, e o termo apoenzima, que consiste na parte inativa, ou seja, sem o cofator, de holoenzimas. E esses eram os conteúdos que eu queria trazer para vocês hoje, pessoal! Lembrando que esse vídeo é apenas a introdução, então ainda tem muito mais de enzimologia e principalmente de cinética enzimática para aprendermos tanto aqui no canal quanto com os conteúdos extras liberados no nosso Instagram e na nossa página no Facebook. Por sinal, o mapa mental dessa aula já está lá. Obrigada por permanecerem conosco até aqui e se você tiver gostado, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e não deixe de conferir os nossos próximos vídeos e os nossos materiais complementares. Lembrando que estamos totalmente disponíveis para receber dúvidas, comentários e sugestões, viu? Pode falar com a gente! Por agora é só. Obrigada, bons estudos e até a próxima!